Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estarmos aqui nesta casa, nessa ODEC, essa família maravilhosa, né? Quando a gente adentra nesse ambiente, nós nos sentimos num ambiente familiar mesmo, né? Somos tão bem recebidos, né? Uma atmosfera de muita fraternidade. Nossos agradecimentos à diretoria da casa por nos ter convidado, né? Essa oportunidade para estudarmos o Evangelho de Jesus. E na noite de hoje, nós vamos tratar do tema de uma personagem fantástica do Evangelho, a Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E numa data bastante apropriada, né? Há 2 dias atrás, foi o Dia das Mães. Então, o estudo da noite de hoje nós dedicamos a todas vocês mães que estão aqui no salão e a todos nós, as nossas mãezinhas, né, que não estão aqui, onde quer que estejam nas nossas lares, ou mesmo as nossas mãezinhas que já estão lá no mundo espiritual, vamos lembrar delas com um sentimento de muito amor, irradiando muita luz para as nossas mães, né? E na noite de hoje nós vamos recordar as passagens que estão no Evangelho sobre Maria de Nazaré, que todos nós já conhecemos, mas é tão bom recordar. Quando nós recordamos, e vamos principalmente quando nós usamos a nossa faculdade da imaginação, procurando visualizar na nossa mente as cenas que são descritas no Evangelho, é como se a gente se transportasse para aquele lugar e estivesse assistindo, vendo aquelas cenas acontecerem. E não só vendo, nós somos capazes de sentir, como se estivéssemos diante realmente da Nossa Senhora. Então, todos estão convidados para fazer essa viagem no tempo, há 2000 anos atrás, e procurar nos colocarmos, né, como uma pessoa que está ali naqueles ambientes, olhando, assistindo aquelas cenas acontecerem. E nós vamos nos utilizarmos, claro, dos evangelhos, principalmente do evangelho de Lucas, né, e os demais evangelhos que descrevem as passagens sobre Maria. Mas na noite de hoje nós vamos recorrer a 2 conjuntos de obras a mais. Há um que se chama Proto-Evangelho de Tiago. O que é isso, Proto-Evangelho? Existem muitas escrituras, muitos evangelhos. Somente aqueles 4, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram eleitos, selecionados para compor o Novo Testamento. Só que além deles existem dezenas, centenas de evangelhos. Por alguns detalhes que estavam descritos neles, eles foram excluídos, não foram aceitos para ser colocados dentro da Bíblia. Mas esse proto-evangelho, que nós vamos fazer referência hoje, ele confirma grande parte do que está escrito no Evangelho de Lucas, inclusive com um texto muito semelhante. E ele acrescenta algumas informações sobre o José e a Maria. Então nós vamos recorrer a esse proto-evangelho de Tiago para esclarecermos um aspecto da vida de Maria. E vamos trazer informações preciosas que não estão nos evangelhos, não estão no proto-evangelho de Tiago, mas foram transmitidas pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos nos referir a 2 obras. Uma delas é a Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, e a outra, a Antologia Mediúnica do Natal, que foi ditado por vários espíritos, e uma das mensagens é do próprio Humberto de Campos. Então nós vamos trazer informações novas, que a gente não está familiarizado sobre a vida de Maria de Nazaré. Então vamos iniciar a nossa jornada, começando pelo Evangelho. Há 2000 anos atrás, na Palestina, numa cidadezinha chamada Nazaré, que fica no norte da Palestina, na Galileia. Estudos recentes dos arqueólogos indicam que a população de Nazaré naquela época era menor do que 500 pessoas que viviam na cidade. Imagina só, uma cidade de 500 pessoas, todo mundo se conhece, né? Se conhecia, né? E esta jovem, Maria, segundo o proto-evangelho de Tiago, tinha 16 anos, quando ela percebe no seu lar uma luz muito intensa, né? Que é a chamada Anunciação.
e ali se projeta um espírito que se identifica pelo nome de Gabriel, né, que na tradição é o anjo Gabriel. E ela fica muito impressionada com aquela aparição e ele a acalma. Nada temas, Maria, pois achastes graça diante do Senhor. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e dar-lhe-á o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo e ele servirá a toda a humanidade. E Maria, humildemente, ela contesta, mas como isso será possível, pois que eu não estive com um homem? E o anjo Gabriel então lhe esclarece: Maria, para Deus nada é impossível. Eis que a tua parenta Isabel, que mora na Judéia, que é uma mulher de idade avançada, já está na velhice, e era estéril na juventude, ela também concebeu. Este é o 6º mês de gestação da sua parenta Isabel. Maria, quando ouve essa revelação, ela então já se coloca na posição de submissão e diz aquela frase, né, tão linda, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, essa frase de Maria já revela um atributo maravilhoso dela, que é a coragem. Imagine naquela época uma jovem engravidar antes de estar consumado o casamento. Isso seria motivo de expulsão da cidade ou morte, se ela fosse denunciada, dependendo do tipo da denúncia. Podia ser morta por aceitar aquela gravidez, fora de um contexto de um matrimônio. E ela não hesitou. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, estou preparada. Ela sabia que estava correndo um risco de vida mesmo, na hora que tomou essa decisão. Então Maria, aquela jovem de 16 anos, é um espírito muito evoluído. E ali ela já mostrou a sua fé e a sua coragem para aceitar essa revelação trazida pelo anjo Gabriel, que foi a anunciação. Ele anunciou a ela que ela conceberia. Então, ela delibera, em seguida, fazer a viagem lá de Nazaré até a Judéia, perto de Jerusalém, para encontrar a Isabel, para se verem, conversar sobre essa aparição do anjo Gabriel, que tinha aparecido também para Isabel. E aí ela pega uma caravana e faz uma viagem de Nazaré até a Judéia, uma cidade satélite ali de Jerusalém. Uma viagem de 120, 130 quilômetros, né? Como daqui a Nápoles, né, Luciano? Nossa referência aqui. Então eles fizeram aquela viagem e quando a Maria chegou na casa de Isabel e Zacarias, né? E ela adentra a porta e ela começa a chamar pelo nome dela. Isabel, Isabel! E quando Isabel ouve a voz de Maria, ela que já estava com 6 meses e pouco de gestação, ela que também carregava no seu ventre um espírito muitíssimo evoluído, que reencarnou, era o Elias que estava reencarnando, para preparar o caminho de Jesus, do Senhor. Quem que era esse espírito que estava na barriga de Isabel? Isso mesmo, João Batista. Então ela carregava no seu ventre um espírito muito evoluído, João Batista. E quando ela ouviu a voz de Maria, o menino começou a pular dentro do ventre, de tanta alegria, só com o magnetismo da voz de Maria. E aí, agora se encontram Isabel, uma senhora, uma mulher de idade avançada, com aquela jovenzinha. Naquela época, como até pouco tempo na nossa época também, no encontro de uma jovem com uma senhora, a jovem deveria prestar reverência à senhora. Não é isso? Mas ali ocorreu o inverso. Porque a Isabel tinha recebido a revelação do anjo Gabriel que ela receberia em seu ventre um espírito evoluído para preparar o caminho do Senhor, mas o Senhor viria pelo ventre de Maria. Então ela saúda a Maria dizendo assim, a Isabel diz: Maria, que honra eu receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Olha que lindo, né? Pois que quando eu ouvi a tua voz, o meu filho pulou de alegria no meu ventre.
Maria, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Essa frase que depois viria a compor a oração de Maria, né? E ali foi aquele encontro maravilhoso, né? Então, as duas trocaram as confidências, cada uma contando como foi a aparição com o anjo Gabriel, e a grande responsabilidade que as duas tinham, né? A Isabel, por trazer à terra um espírito missionário, que é o João Batista, que iria preparar o caminho de Jesus, e Maria, que ia trazer o próprio Cristo da terra, o Senhor. E relata o Evangelho de Lucas que Maria ficou lá com Isabel por aproximadamente 3 meses. Então, se a Isabel já estava com 6, tudo indica que ela ficou até o nascimento do João Batista. Mas como não fala explicitamente que ela ficou, alguns estudiosos acham que ela viajou um pouquinho, uns dias antes, outros acham que ela ficou até o nascimento. Mas não importa muito, né? Então, quando ela retornou, fez a viagem de volta, quando ela chegou em Nazaré, então Maria já estava com 3 meses de gestação. E pouco tempo depois ela teve que revelar essa gestação. E ela então conta para o José. E o José, um homem numa tradição do Oriente Médio, né? Uma revelação dessa é muitíssimo forte para um homem. Ele, no entanto, teve uma dignidade enorme, porque ele poderia, se sentindo supostamente traído, se dirigir à sinagoga e denunciá-la, e ela então seria expulsa ou morta, mas ele não fez isso. Ele conteve aqueles impulsos do homem material, do homem encarnado, e foi, então, durante o repouso físico à noite, ele recebe a visita de quem? O anjo Gabriel. E fala para ele: José, está tudo certo, tudo aconteceu exatamente como a Maria te contou. Ela concebeu e o filho será o enviado de Deus, o Cristo. Vocês devem pôr o nome dele Jesus. E a você, José, cabe a responsabilidade de proteger Maria e Jesus. Essa era a missão do José. Agora nós vamos abrir um parênteses. Vamos falar um pouquinho do José. Como nós sabemos no Evangelho, faz referência aos irmãos de Jesus, não é? Ele teria 4 irmãos e 2 irmãs. Então, onde surgiram esses irmãos? Então, nós vamos lá no proto-evangelho de Tiago, e lá nós vamos encontrar a explicação. No proto-evangelho de Tiago, está escrito que quando Maria estava numa certa idade, os sacerdotes do templo decidiram escolher aquele que seria o esposo dela. E eles receberam uma revelação espiritual que eles deveriam chamar todos os viúvos da região, até da Judéia. E cada viúvo deveria levar um bastão e apresentar o bastão diante dos sacerdotes. E os sacerdotes sabiam entre eles, por uma revelação espiritual, para nós espíritas, a mediunidade, né? Que aquele bastão que fizesse algum fenômeno, aquele seria o homem que teria o direito de casar com a Maria. E aí vieram vários viúvos, o dia inteiro chegando os viúvos lá com os bastões, deixavam lá e nada acontecia. O último foi o José. E quando José se apresentou, houve um fenômeno que apareceu do bastão uma pomba, e aquela pomba voou sobre aquele ambiente. E os sacerdotes disseram: você é o eleito para desposar a Maria. E o José falou: mas como? Eu sou um viúvo, um homem já de idade avançada, tenho filhos, ela é uma mocinha. Aí eles disseram: esta é a vontade do Senhor. Então ali o José então era um homem de idade bem mais avançada, e que ele então já teria filhos. Então esses filhos que são os irmãos de Jesus seriam os filhos do José, só não são filhos de Maria. É uma explicação que está no Evangelho de Tiago. Para mim faz todo sentido, né? Cada um fica a seu critério, né? Acolher esse ensinamento desse próprio Evangelho. E nós temos, em uma obra recebida pela mediunidade luminosa do Chico Xavier, a Antologia Mediúnica do Natal, uma lição que confirma que, de fato, José era um homem de idade muito avançada. O espírito Humberto de Campos diz que quando eles chegaram lá na cidade de Belém, para aquele recenseamento, os donos da hospedagem falavam assim: mas como é que um homem velho desse, com uma idade tão grande,
está com uma mocinha dessa idade. E ele descreve que ele tinha idade provecta, ou seja, ele era um homem idoso já. Então, o Espírito Humberto de Campos confirma o que está no Evangelho, no proto-Evangelho de Tiago. Tá bom? Fechamos os parênteses, vamos voltar à história de Maria. Então, aquela gestação evolui, Maria está com 3 meses e pouco, e quando ela está com 8 meses de gestação, como nós sabemos, o imperador determina um recenseamento em todo o império. E cada um deveria apresentar-se na sua cidade de origem. Então, José era da cidade de Belém, ele é descendente da tribo de Davi, né? Então, ele e Maria fazem aquela viagem. Maria, com 8 meses, né? Aquela cena que a gente já viu em filmes ou pinturas, né? Maria sentada sobre um jumentinho, né? Com aquela barriga grande, José caminhando a pé, puxando aquele jumentinho. Quando eles chegaram em Belém, como nós sabemos, não conseguiram hospedagem. Então foi improvisado uma hospedagem para eles num estábulo, um lugar destinado para os animais, não para as pessoas. E ali eles se acomodaram, e naquele ambiente do estábulo, né, um lugar de uma simplicidade que a gente não pode nem imaginar, né? O Cristo da Terra, Jesus, que é o Cristo que coordenou a própria criação do planeta Terra. O Espírito puro, perfeito, que poderia ter escolhido nos maiores palácios do Império Romano. Poderia nascer mesmo no povo judeu, entre os ricos, os sacerdotes, os doutores. Ele escolheu nascer num estábulo. E ali, naquele ambiente simples, ocorreu o maior evento espiritual da história da humanidade. Nasceu Jesus. Aquele ambiente se iluminou, se encheu de um magnetismo indescritível, e Maria envolve Jesus num pano e deita ele em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Aqui para nós, de Goiás e DF, né, nós conhecemos como coxo, né? Que é aquela caixa de madeira onde você coloca a palha, o alimento para os animais. O berço de Jesus foi um coxo. O colchão de Jesus foi o capim que os animais comiam. A simplicidade que Jesus veio ao mundo. Quando se dá esse evento magnífico, na zona rural de Belém, havia alguns pastores cuidando dos seus rebanhos. E ali uma manifestação luminosa, o anjo Gabriel se apresenta a eles, aquela luz. E eles também ficam assustados, impressionados. E o anjo diz: não temam, hoje é um dia de muita alegria. Eis que eu vos trago as boa nova. Hoje nasceu em Belém o Cristo, o Senhor, o Salvador. E vocês o reconhecerão porque ele estará envolvido num pano e deitado numa manjedoura. Quando o anjo Gabriel terminou de proferir essas palavras, eis que se apresentaram, segundo Lucas, evangelista, um exército de seres celestiais. O anjo Gabriel já era uma luz de impressionar. Um exército de anjos apareceram ali. A gente pode imaginar a luz que se fez, né? E eles entoaram em uma só voz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E ali, aquele foco luminoso foi se distanciando, né, aqueles seres angélicos, até que virou, na abóbada celeste, um ponto luminoso, como se fosse uma estrela. E aqueles pastores foram imediatamente: vamos lá procurar. E chegaram lá em Belém, no lugar apontado, indicado por Gabriel, e encontraram exatamente como ele havia descrito: Maria, José e Jesus, deitado numa manjedoura. E eles chegaram e contaram tudo o que eles tinham visto, emocionados, encantados. E Maria ouvia tudo aquilo, ela pegou Jesus e guardava Jesus no seu colo, como uma mãe protetora, né? Ouvia, mas com uma certa reserva. E aqueles seres, então, aqueles pastores foram na cidade de Davi contar para todo mundo.
esse grande evento, essa boa nova do nascimento de Jesus, que era o Cristo. E aí, então, o nascimento de Jesus, e como eles são judeus, né, da tradição judaica, eles seguem as tradições prescritas por Moisés, né, que estão no livro Êxodo, no livro Levítico. Quando o menino fez 8 anos de idade, 8 dias, levaram ele a um templo, provavelmente lá em Belém mesmo, uma sinagoga ali próximo, e ali fizeram, então, a circuncisão de Jesus, que todo judeu deve fazer no 8º dia de nascimento, e ele recebeu o nome de Jesus. Em seguida, eles cumpriram uma outra orientação prevista na tradição judaica. Quando o menino completou 33 dias, conforme está no livro Levítico, eles foram agora em Jerusalém, na grande capital do judaísmo, naquele templo maravilhoso construído por Salomão, para consagrar o menino a Deus, e a mãe também, porque na tradição judaica o filho mais velho deve ser sempre consagrado a Deus. Então ela foi José, Maria e Jesus com 33 dias de vida. E eles deveriam fazer uma oferenda, né? Um par de pombas, ou um par de rolinhas, ou um carneiro, quem tivesse mais dinheiro. No caso dele, foi um par de aves. E quando eles estavam ali no templo, fazendo essas orientações da tradição judaica, quando eles estão ali, um homem, já com seus cabelos brancos, barba branca, Simeão, ele havia recebido uma revelação de que ele não morreria enquanto seus olhos não vissem a salvação. E quando ele olhou para Maria, carregando Jesus, ele soube que ali era o Cristo da terra. E ele se dirige para ela e conta tudo para ela e para ele, para José. E Maria acredita tanto nele, sente tanta confiança nele, que entrega Jesus nos braços de Simeão. E o Simeão está segurando Jesus, e ele diz: oh meu Deus, agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Só que Simeão então vai fazer algumas revelações sobre Jesus para Maria e José. Ele vem para a ascensão de muitos da humanidade, mas também para a queda de muitos. E ele será, no final, terá sua alma transplantada. Ele já estava anunciando o tipo de morte que Jesus teria. E quando Maria ouve isso, ela pega Jesus no colo, com a mãe, né? Recebendo notícias do que esperava o seu filho no futuro. E aí, então, Simeão faz esse anúncio, e ele, naquele momento, naquela cerimônia, então se afastam, se retiram José, Maria, com Jesus, com 33 dias de vida. E aí eles vão voltar para Nazaré, e vão ocorrer aquelas passagens, né, que nós não vamos descrever, né, que é a visita dos reis magos, e depois a fuga para o Egito, por causa também do rei da região que mandou matar as criancinhas, né? Então nós estamos agora em Nazaré, Jesus está se desenvolvendo, uma criança. Quando Jesus faz 12 anos de idade, todos os anos antes eles iam para Jerusalém para participar da Páscoa, porque a Páscoa é a cerimônia religiosa mais importante do povo judeu. Todos os anos os judeus viajam de todas as regiões para Jerusalém. E nessa viagem de Jesus com 12 anos, quando eles foram, José, Maria e Jesus, eles participaram da cerimônia da Páscoa, e na caravana de volta, quando eles estavam voltando, a Maria se dá conta que pergunta para José: cadê o Jesus? Aí, aquilo que acontece com a gente também, né? Aí eu falei: mas eu achei que estava com você. Eu falei: não, eu achei que estava com você. Aí perceberam que Jesus não estava lá. E eles voltam, né, muito preocupados, para Jerusalém. E procuram por todo lado. E eles então descobrem que Jesus estava no templo, no grande templo de Jerusalém. E Jesus estava conversando com os doutores da lei. Os doutores da lei ouvindo Jesus. E José entrou, porque a mulher não podia entrar, falou: meu filho, por que você fez isso? Nós ficamos preocupados. E Jesus, com 12 anos de idade, traz uma das revelações extraordinárias sobre Deus. Ele diz: mas por que o senhor estava preocupado? Se eu estou aqui na casa do meu pai,
É a primeira vez que se faz a referência a Deus como Pai. Abba, em hebraico, em aramaico. Abba. Até então, Deus era entendido como um Deus que criou, era um Deus criador. Ele não era compreendido na tradição judaica como um Deus Pai, porque o Pai é aquele que protege, que acompanha, se envolve, né? Diferente de um Deus criador que cria e acompanha as suas criaturas a certa distância. E Jesus, com 12 anos, já ensinou essa percepção nova de Deus, que Deus é Pai, que ele vai depois confirmar como adulto, né? E os anos se passam, agora Jesus está com 30 anos de idade. E ele vai começar o seu ministério divino. E um dos primeiros acontecimentos, aquele que vai ser o primeiro milagre de Jesus, foi numa cerimônia de casamento, numa vilazinha chamada Canaã da Galileia. E lá estava Maria com José e alguns discípulos. Como nós sabemos, né, dessa história, o vinho acabou. E Maria, na condição de mãe, ela diz para Jesus: Jesus, o filho acabou, o vinho acabou. E Jesus, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque a minha hora ainda não chegou. E a Maria, pelo menos na Bíblia, é a primeira vez que ela toma uma atitude de mãe, né? Ela olha para os servos e fala: olha, vocês façam tudo que ele mandar aqui. Então ela se impôs na condição de mãe ao filho. Olha que interessante. Embora ele falou que não era a hora ainda, mas ela insistiu: sim, meu filho, mas precisa fazer. Dá um jeito. E vejam que Jesus, um Cristo, um ser de uma grandeza que nós vamos levar milênios para entender Jesus. Nós não temos condição de entender Jesus, a grandeza dele. Ele obedece à mãe. Honrai pai e mãe. Ele obedeceu à mãe, obedeceu a Maria e transformou a água num vinho. E Jesus então traz seus ensinamentos da lei do amor, ensina que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Amar a todos, orai por aqueles que vos perseguem, perdoar 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. E Maria acompanhando todo esse projeto, essa programação de Jesus. As curas, curou leprosos, paralíticos, cegos, mudos, obsediados, pessoas loucas. Tudo isso Maria testemunhou. As perseguições contra Jesus. E se transcorreram 3 anos de Jesus. O que ele tinha para dizer, ele disse nos primeiros dias, quando ele fez o Sermão do Monte. Falando do amor, do perdão, da importância da oração. Os outros 3 anos que ele ficou foi para nos mostrar, ensinar como é que se ama, o que é a caridade, como se perdoa. Porque Jesus não é um filósofo que veio trazer uma filosofia nova, não veio escrever um livro, não veio apresentar uma teoria nova. Ele veio ensinar como se vive o Evangelho, como se vive o amor. E ele fez isso pelos 3 anos. E ao final desses 3 anos, aquela população daquela época, que éramos nós mesmos, alguns de nós encarnados, outros não tivemos condições de compreender. E, como nós sabemos, o fim de Jesus. No seu corpo físico, ele recebeu, em retribuição a todo o amor que ele fez por nós, pela humanidade, foi pendurado numa cruz. Então agora nós vamos ver essa cena, imaginar essa cruz alta, Jesus com os braços abertos, os pregos na mão, nos pés, e Maria aos seus pés. Quando Maria deu à luz a Jesus, ela tinha 17 anos. Quando Jesus é crucificado, ele está com 33 anos. Então ela tinha quantos anos? 50, exatamente. Então Maria agora está com 50 anos de idade, aos pés da cruz, vendo uma cena que o Simeão, profeta, tinha predito. Eis que ele será transpassado em sua alma. Jesus recebeu uma lança, né? E penetrou aqui do lado, perto do coração.
Ela olhando para aquela cena não acreditava, não compreendia por que fizeram isso com meu filho. E ao lado de Maria estava um dos apóstolos, que era o mais jovem deles. Aquele que no Evangelho se refere que era o discípulo que Jesus mais amava. Era um jovem, devia ter, quando Jesus o convocou, devia ter 16 anos, agora devia ter 19, 20 anos. Um jovem, estava ao lado de Maria, amparando-a, abraçando. Só estavam dos apóstolos só o João, olhando para o alto, vendo aquela cena. E Jesus, com a cabeça tombada para baixo, viu a cena, a sua mãe e o João. E ele, antes de dar o último suspiro, as últimas palavras, ele consegue então um impulso e se dirige à mãe e ao João. E ele diz a ela, mulher, que naquela época o termo mulher é como se hoje fosse senhora, né? Senhora, eis aí o teu filho. E fala para o João, filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus estava ampliando a maternidade de Maria, que era a mãe dele, para ser também a mãe do João, para proteger o João. E estava pedindo ao João que tomasse conta da sua mãe, Maria. E aí se dão os fatos relacionados à crucificação, né, ao corpo que é sepultado, aquela cena da Pietà, né, quando Jesus é retirado da cruz e que ela acolhe no seu braço, né, o corpo, e essa obra maravilhosa, né, tem até uma réplica aqui na catedral, né, da Pietà, belíssima, né? E o que nós vamos narrar de agora em diante não está no Evangelho, mas está no livro A Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos e recebido por essa mediunidade luminosa do Chico Xavier. O último capítulo do livro tem o título Maria. É muito lindo esse capítulo. Nós vamos apresentar a essência dele, o resumo. Depois da crucificação, pouco tempo depois, o João, ele se transfere, ele vai viver agora numa cidade chamada Éfeso, onde hoje fica na Turquia. E lá ele vai divulgar a Boa Nova, falando de Jesus, das curas, das vidas que ele transformou, das bem-aventuranças que ele ensinou, ficava pregando. E lá em Éfeso, muitas pessoas se converteram, se tornaram cristãos. E um desses que se converteu ao cristianismo, ele resolveu fazer uma doação. Ele tinha uma casa na zona rural de Éfeso, eu imagino como uma chácara assim, né? E ele doou essa chácara para o João. Falou, olha, use essa casa do jeito que você quiser para esse trabalho de ajudar os outros, né? E o João, quando recebeu aquela casa, a primeira coisa que veio na sua mente, né? Ele lembrou do pedido que Jesus tinha feito a ele, se lembrou de Maria. E ele viaja então de Éfeso e volta lá para a Palestina, e vai ao encontro de Maria. E ele, quando encontra Maria, ele diz para ela, Senhora, eu não me esqueci da senhora nem um dia, mas eu não tinha como hospedá-la. Mas agora eu tenho. Nós recebemos uma casa de doação, eu tenho onde hospedar a senhora. A senhora aceita ir comigo para Éfeso? Vejo, uma cidade que Maria nunca tinha ido na vida. Fazer uma viagem naquela fase da vida, e a resposta dela foi, sim, vamos. Ela está obedecendo o pedido de Jesus. E ela viaja então com João, evangelista, e ela passa a viver agora em Éfeso, na zona rural, alguns quilômetros da cidade. O João, ele saía todos os dias e ia para a cidade para falar da Boa Nova, falar dos ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças, das curas. E nas suas pregações ele falava, inclusive, a mãe de Jesus está morando aqui agora. Aí as pessoas, mas aonde, né? Aí as pessoas começaram a ir lá na casa onde ela morava. Então, quando João estava na sinagoga, né, lá em Éfeso pregando, muitas pessoas começaram a ir na casa onde estava Maria. A maioria da zona rural, pessoas pobres, a maioria mendigos, doentes.
e chegavam lá e falavam para ela: Senhora, conta para a gente tudo sobre Jesus, desde o nascimento até hoje, tudo. E ela contava. E relata essa passagem linda, né, nesse livro, A Boa Nova, que as pessoas, só de ouvirem a voz de Maria, as narrativas dela, ficavam curados de doenças gravíssimas. Muitas curas ocorreram naquela casa, na zona rural. Um dos homens que se apresentou ali era um leproso. Os leprosos, naquela época, eles eram exilados da cidade. Eles não poderiam conviver com as pessoas, porque era uma doença transmissível. Eles tinham que viver em vales destinados aos leprosos. Mas aquele leproso teve esse impulso e foi bater a porta da casa de Maria. Quando as pessoas viam um leproso, começavam a gritar: expulsa ele daqui, ou jogar objetos para afastá-lo. Maria, quando viu aquela cena: entre, meu filho. E o leproso entrou. E o leproso se curou. Assim como Jesus curou leprosos, Maria também curou. E aquele leproso, ele disse para Maria: Senhora, a senhora é a mãe de Jesus, mas a partir de agora a senhora é a mãe de todos nós. A senhora é a mãe santíssima. Então esse título que chegou aos nossos dias foi dado por um leproso curado por Maria, Mãe Santíssima. Jesus ampliou a maternidade de Maria, dele para o João. E esse leproso ampliou a maternidade de Maria para toda a humanidade. Maria passa a ser a mãe de todos nós, aquele espírito protetor da humanidade. E ela continuou durante muitos anos curando, pregando, falando da Boa Nova, contando as histórias do filho dela. Era para ela fácil, ela estava lembrando, né? E aquilo era um tratamento espiritual para aquelas pessoas. E ela foi avançando em idade, e agora ela está velhinha, cabecinha branca, nos seus últimos dias de vida. Todas as pessoas que chegavam lá, depois que o leproso deu esse título de Maria Santíssima, passaram a chamar ela de mãe. Então eles chegavam lá: ô mãe, como é que a senhora está? E abraçavam, e ficavam. E Maria sempre tinha uma palavra de consolo, uma orientação. Mas algumas vezes ela pensava, não sabia o que dizer. E ela dizia então uma frase que também chegou até os nossos dias. Ela dizia: meu filho, tudo passa. Só o reino dos céus não passa. Tudo passa. Essa situação vai passar. Não é uma expressão que a gente usa nos dias de hoje? Foi dita por Maria. Tudo passa. Maria agora está num corpo físico abatido, está fraquinha. Alguns estudiosos, não está no Evangelho, dizem que ela viveu até 68 anos de idade. Uma referência, né? Nos últimos dias da sua vida, ela recebendo aquelas visitas, continuavam a vir os mendigos. Oh, minha mãe, como é que a senhora está hoje? E conversava com eles. E aí um dia ela recebe um mendigo um pouco diferente dos outros. Esse mendigo a cumprimenta igual a todos os outros. Oh, minha mãe, como a senhora está? Mas quando ela ouve a voz, ela fala: mas essa voz tem algo que me toca o coração. E ele começou a perguntar como ela estava e falar do reino de Deus. E ela secretamente começa a refletir: mas que homem é esse que todos vêm aqui para me pedir algo e ele está interessado no meu bem-estar? E ela começa a prestar atenção nele. E ele abre os braços e fala: mãe, sou eu. Era o próprio Jesus. E ele abre os braços e mostra as marcas dos cravos. Claro que ele não tinha mais as marcas, mas ele projeta as marcas para facilitar a identificação. E ela imediatamente baixa os olhos e vê os seus pés também com o cravo. E ela, como uma mãe zelosa, correu para abraçá-lo e pôs a mão aqui para conferir aquela ferida do lado. E lá estava a ferida.
E ela diz: meu filho. Diz o Evangelho, nessa passagem da Boa Nova, que ela, apesar de ser um espírito evoluidíssimo, ela tinha plena consciência de que Jesus era o Cristo. Ele era um ser muito acima dela. E ela então tem um impulso. Veja uma mãe idosa, qual o impulso dela? Ela deseja se abaixar, se ajoelhar e beijar os pés de Jesus. E ela começa a se abaixar. E Jesus identifica a intenção dela, mas ele não deixa. Ele a segura pelo ombro e a levanta. E ele se ajoelha aos pés dela. E ele beija as mãos de Maria. E ele diz: minha mãe, o meu pai quer que a senhora seja no meu reino a rainha dos anjos. E aquele momento maravilhoso do encontro dos dois. E a partir daquele momento, Maria teria essa responsabilidade de ser a rainha dos anjos, aquele anjo Gabriel que apareceu para avisá-la quando ela era uma mocinha e que estaria agora sob o comando dela. No dia seguinte, ela desencarna. Quando ela se projeta fora do corpo físico, estão ali aquela pleiade de seres angélicos. Senhora, estamos aqui ao seu dispor. Vamos ao encontro de Jesus, aos reinos celestes. E a Maria diz: ainda não. Eu quero voltar lá na Galileia para ver aquela região onde o meu filho ensinou seu evangelho de amor. E ali Maria e aqueles seres angélicos, a gente pode imaginar um facho de luz no espaço, se projetaram lá de Éfeso e voltaram lá para Galileia, para Cafarnaum, lá no alto, vendo o lago de Genezaré. Aí ela diz que ali que ela percebeu que o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, o mar da Galileia é o mesmo, né? Que ele tinha a forma de um alaúde, que é um instrumento musical, como de cordas, né? Do Oriente Médio. E que o Rio Jordão é como se fosse o braço do alaúde. E ela diz: foi aqui que o meu filho cantou as mais belas melodias de amor para toda a humanidade. E ela ficou se relembrando. Quando ela terminou, os anjos falaram: Senhora, agora vamos. E Maria falou: ainda não. Porque eu soube que na capital do império, muitas pessoas que escolheram seguir o meu filho estão sendo presas e mortas. Não porque eles tivessem cometido algum crime, mas porque escolheram seguir o meu filho. E eu quero ir vê-los. E aquele facho luminoso sai agora ali da Galileia e vai para Roma, a grande capital do Império Romano. Quando eles chegam, Humberto de Campos vai descrevendo aqueles palácios de mármore, aquelas construções magníficas, aquelas carruagens luxuosas, cheias de pedrarias, as pessoas adornadas. E aquilo não encantou em nada a Maria. Ela falou: eu quero saber onde estão aqueles que estão sofrendo porque escolheram seguir o meu filho. E eles então descem a um calabouço, onde estavam presos centenas de cristãos, que estavam presos simplesmente porque escolheram seguir a Jesus, acorrentados, pálidos, magros. Quando eles adentraram naquele ambiente, uma luz se fez. As pessoas não enxergavam, mas sentiram uma paz naquele ambiente de sofrimento. E Maria tomou uma decisão, ela se aproximou de cada um que estava ali, de frente a frente, e fez uma oração com cada um, individualmente. Olha o que é o amor de uma mãe na Maria Santíssima. A gente pode imaginar ela fazendo isso conosco. Ela orou com cada um que sofria. E ela olhou todas aquelas pessoas, e ela pensou consigo mesma: eu queria deixar algo de mim para eles. Mas do que eu posso deixar? Eu vou pedir a Deus para poupá-los do sofrimento? Eu não posso pedir, porque até o meu próprio filho se submeteu ao sofrimento. O que eu posso pedir? E ela teve então uma intuição. O meu filho Jesus deixou para a humanidade a força da oração.
Eu vou deixar para toda a humanidade a força da alegria. A alegria, os cristãos devem ser pessoas alegres, mesmo passando por dificuldades, servir a Jesus. E ela olha dentre todos aqueles prisioneiros, identifica uma mocinha magra, pálida, e se aproxima dela e mentalmente se conecta com ela e diz para ela assim: minha filha, cante, vamos servir a Jesus com amor e com alegria. E aquela mocinha, sem compreender que mecanismos misteriosos eram esses, ela começou a cantar um hino de louvor a Jesus. E todos começaram a cantar junto com ela. E aquele ambiente se transfigurou. E assim que surgiu a tradição dos cristãos, que quando eram levados diante das feras para serem mortos, eles não entravam de cabeça baixa, apavorados, com medo, entravam de cabeça erguida, cantando os louvores a Jesus. Em outras obras de Chico Xavier, relatam o Espírito Emmanuel que esse ato de coragem dos cristãos poupou a eles do sofrimento. E quando eles eram atirados às feras, antes da primeira mordida, eles já eram desligados do corpo físico, eles não sentiam dor nenhuma, pelo amor que tinham a Jesus. E o exemplo deles, meus irmãos, é um exemplo para todos nós. Também para servirmos a Jesus com alegria. Todos nós temos muitos desafios, mas vamos ter gratidão pelas coisas que a gente tem na vida. A gente sofre muito pelo pouco que a gente não tem e não é grato pelo muito que a gente tem, como foi a lição lida pela Maís. Vamos expressar nossa gratidão a Maria, a Jesus, por muito que nós temos, pelo nosso corpo físico, pelos nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossa roupa, o teto, o espiritismo, a SODEC, a natureza, o sol, a lua, as árvores, as plantas, a comida que a gente tem, a água. A gente tem tanto para agradecer a Deus. E se nós agradecermos, vamos estar seguindo esse legado de Maria. Vamos ser pessoas mais felizes. E aquilo que nós não temos, que nos incomodam, vai ter muito menos peso e vai causar menos sofrimento nas nossas vidas. E assim nós concluímos a nossa jornada, acompanhando essa história linda de Maria de Nazaré. Hoje eu estou feliz, a amiga Cristina está aqui, que veio estar conosco, uma maravilha, e ver tantos amigos aqui nesse salão. Muito obrigado, nossos votos de muita paz para todos.